Então, bem-vindo. A gente vai começar já aqui, esperar só mais um pouquinho entrar algumas pessoas. Eu acho que antes disso, a gente pode fazer uma breve apresentação sua, né, do seu trabalho, o que que você anda fazendo, qual é o seu currículo, ah, e qual é o seu trabalho atual. Você podia contar um pouquinho para a gente a sua experiência? Claro, claro, prazer. Queria agradecer muito o convite, né, Enéas, para participar dessa live, né? Eu acho que é um tema muito interessante nesse momento que a gente tá vivendo, né? Bom, eu me chamo Antônio Lima, mas quase todo mundo me conhece como Tanta, né? Eu sou médico sanitarista. Inicialmente fiz residência nessa área, né, medicina preventiva. Depois eu fiz mestrado na área de epidemiologia ambiental. E aí, a partir daí eu trabalhei em vários lugares, trabalhei na Escola de Saúde Pública aqui do Ceará há muito tempo, depois fiz o mestrado na Inglaterra, voltei, depois fui para o Ministério da Saúde, passei um tempo lá também, alguns anos, depois voltei de novo, aí fiz o doutorado aqui, aí depois fiz o pós-doc nos Estados Unidos, mas sempre trabalhando há 10 anos já nessa, digamos assim, é como se fossem dois espaços de trabalho que têm suas diferenças e particularidades, porque eu sou da academia, né, sou professor da Faculdade de Medicina, do curso de Medicina da Unifor, mas também sou gerente da vigilância epidemiológica do município. Então, assim, e também no Ministério eu trabalhei muito com epidemias em geral, com investigação de surto em particular. Então, essa já é, eu acho, a minha oitava epidemia que eu participo ou perifericamente ou de maneira mais direta na construção das respostas, né? Participei um pouco da questão do Zika vírus, trabalhei nas epidemias de dengue, então, em tese, mais ou menos, é um resumo. Eu sou médico, também não mencionei, sou médico e hoje médico epidemiologista, né? Pois é, tanto. Então a gente, na verdade, chamou você por conta da sua experiência, do seu conhecimento, também da sua atuação nessa área. E o tema, eu acho que é um dos temas mais importantes do momento, que é justamente esse do papel da ciência durante essa crise do coronavírus. E é importante, então, uma pessoa como você que tem não só o conhecimento teórico, como também vivencia essa crise na prática, e não só essa como outras. Mas antes de entrar nessa questão da sua experiência, até um comparativo em relação às outras epidemias, o que que essa tem diferente, que eu acho que é uma questão muito importante, eu queria fazer uma pergunta mais de fundo antes, que é o papel da ciência e o que é a ciência. Assim, eu acho que nesse momento isso ficou um pouco de segundo lado. Eu até brinco que o Brasil era o país que todo mundo era técnico de futebol, depois todo mundo virou processualista penal. Nos últimos anos aí todo mundo achava que entendia tudo de processo penal e agora parece que todo mundo ou muita gente se sente médico. É natural que as pessoas opinem, é necessário que elas se apropriem do tema, mas fazer uma consulta no médico ou ler um artigo não me faz médico. Jogar uma pelada não me faz um profissional de futebol. E ler um artigo de lei não me faz um jurista. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel da ciência e, na verdade, sobre a questão do método, sobretudo. Porque falar em ciência é falar em método. E, por exemplo, esse debate, inclusive controvertido aí da cloroquina, de outros remédios, tudo isso tem um método por trás. E que método é esse? Como é que a medicina faz, por exemplo, para definir um protocolo de remédios que podem ser utilizados? Como é que ela faz para definir por que é que eles são tão importantes? Aí eu acho importante lembrar, inclusive, aquele caso famoso da talidomida. O que que pode acontecer quando esses métodos não são seguidos rigorosamente? Bom, é o tema, realmente a pergunta inicial desse momento. Eu acho, Enéas, que a gente está num momento em que a ciência é mais necessária do que nunca, ao mesmo tempo em que nós temos a maior resistência, digamos assim, sólida, entre aspas, às indicações dela própria, da ciência, né? Então, o negacionismo científico já ocorreu em outros momentos da humanidade, mas nunca, eu acho que anos atrás, nós poderíamos imaginar que nesse momento, nessa época, com toda a tecnologia que foi produzida nos últimos anos e, enfim,
a capacidade metodológica que foi desenvolvida também, sobretudo no campo da medicina, no campo da ciência em geral, fosse sofrer, por exemplo, nesse momento, uma situação como que a gente vive. A ciência, ela, nesse caso, né, falando mais genericamente aqui Você falou, né, que todo mundo virou médico, todo mundo virou processualista, todo mundo virou também epidemiologista, né? Todo mundo fala do R, todo mundo faz projeção, todo mundo faz modelo. Enfim, isso. Em tese, isso não teria um problema, né? Em tese, isso não teria um problema. De que as pessoas, enfim, se interessassem, buscassem essa alma de inventor, né? Que a gente tem muito aqui no Ceará. Eu trabalho muito com dengue e a quantidade de produtos que eu já ouvi ao longo dos anos que curam a dengue, que evitam o mosquito, que matam o mosquito, que eu já recebi, são dezenas de milhares, talvez. Mas, enfim, isso faz parte. O problema que eu acho é quando o discurso negacionista permeia decisões que obrigatoriamente deveriam ser pautadas por evidência científica, onde a fé, a crença e a opinião, ela não deveria ser capaz de interferir. Até porque são decisões em que meandros destas decisões, elas obrigatoriamente, elas não podem ser casuístas. Elas não podem ser manipuladas por desejos, opiniões e vontades, né? Então, eu acho que o cenário da decisão das políticas públicas, ele é muito difícil hoje que ele não ser pautado, se quiser ter êxito, por isso. E numa pandemia como essa, mais do que nunca. Você citou a cloroquina. A cloroquina, você perguntou como é que acontece, né? Para você... Qual é o método para você chegar à conclusão que aquele protocolo é obrigatório e qual é o passo a passo, os trials, quais são as fases para que um medicamento seja aprovado e por que eles são tão importantes, essas fases? Na verdade, Enéas, nós estamos preciso contextualizar um aspecto. Quando você está diante de uma doença nova, em que você não tem nenhum antiviral e nem tem uma vacina, e um problema central, que a gente pode até discutir mais à frente, dessa pandemia é o fato de que a barreira imunológica que ela confere é muito baixa. Então, você tem uma epidemia como a de Nova York, com 30 mil mortes, e você tem uma taxa de ataque de 20%, ou seja, só 20% da população produziu anticorpo. Em outras palavras, 80% ainda está suscetível. Então, é um vírus que mesmo com as taxas de ataque são baixas, mesmo com essa elevada mortalidade, né? E, enfim, esse poder de disrupção, né? Que é simbólico das epidemias em geral. Mas o que aconteceu com a cloroquina foi uma coisa muito, muito particular e que vale a pena que a gente reflita. Porque quando você está diante de uma doença nova, evidentemente, determinados tratamentos experimentais, eles podem ser apressados. Porque o que você está perguntando é o seguinte: quando é que um remédio é aprovado? É quando ele primeiro é testado em animais, fase 1. Depois você apresenta esses resultados num periódico internacional, de peer review, revisão de pares. Ele é publicado. Depois da fase 1, você passa para uma fase 2, que é uma experimentação com grupo controle humano, desde que você não tenha poder iatrogênico. E aí você vai indo. Qual era a questão da cloroquina? A cloroquina é um antimalárico, né? Já existia, assim como a ivermectina, também é outro medicamento que já existia. E você acha que aquele medicamento que é imunomodulador, que tem um efeito imunomodulador, que é usado também no caso de algumas doenças reumatológicas, né? Especialmente lúpus, artrite reumatoide, você pode usar. E aí você descobre, houve um paper que foi publicado, né, na França, e que mostrava, com uma evidência muito pobre, na verdade, depois esse paper foi retirado, que havia um impacto positivo da cloroquina, e a partir de então ela foi divulgada mundialmente pelo presidente Trump nos Estados Unidos. E a partir daí, você passa a dizer o seguinte: essa droga ela é relativamente segura, ela tem potencial de provocar arritmia, mas vamos usar. A questão central que eu acho do problema do uso é que, enquanto você não tinha evidências de que o uso era iatrogênico ou, no mínimo, ineficaz, ou seja, iatrogênico, que eu quero dizer, é fazer mal.
no caso dos estudos, né, que têm sido feitos, né, atualmente, a maioria deles teve esse que foi questionado do Lancet, mas você tem o New England, por exemplo, publicou hoje que a profilaxia com cloroquina, ela não muda a possibilidade de um indivíduo ser infectado ou não, por exemplo. Né? Hoje foi publicado o jornal mais importante médico, publicou isso. O BMJ, que é o BMJ, do British Medical Journal, também publicou algumas evidências importantes de que, embora em alguns deles mal não tenha feito em excesso, né, a maioria deles mostra que bem, né, seria um medicamento que não estaria indicado. Né? Então, o que nos assusta no momento que a gente vivencia nesse aspecto particular, é que o uso ele tem sido em grande medida, que ele está sendo usado em vários pontos, né, no Brasil. Desde hospitais privados, né, alguns hospitais públicos, mas o protocolo do Estado do Ceará retirou a cloroquina. A cloroquina não está indicada no protocolo do Estado do Ceará em nenhum momento. Mas eu sei que existe o uso, né? Eu sei que existem protocolos específicos para alguns hospitais. O que eu não falo aqui como clínico, porque eu não sou clínico, eu não sou especialista na área de tratamento. Eu falo aqui como epidemiologista. As evidências científicas para o uso da cloroquina, elas são nulas. Elas não existem. Então eu posso só acrescentar uma pergunta para ti, porque na verdade, assim, essa discussão eu acho que é uma discussão que deve ser travada entre médicos, e o que a gente vem vendo é que essa discussão vai sendo travada entre juízes, promotores, advogados, juristas e a população. E, assim, um dos pontos de partida que a gente tem é que as questões técnicas devem ser discutidas pelos técnicos. Eu posso discutir questões jurídicas. Agora, eu chegar para o médico e dizer que remédio ele pode ou não aplicar, isso eu acho que é uma questão, é uma questão técnica que deve ser decidido pelos especialistas segundo os critérios científicos. E aí eu te pergunto, você enquanto médico, enquanto epidemiologista, como é que você vê essa interferência de outras áreas nessas decisões médicas? É difícil, né? Não tem muito sentido, né? Evidentemente que enfim, é muito difícil às vezes o debate se dar dessa natureza. O CRM, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, se eu não me engano, o Conselho Regional de Medicina, ele defende que o médico possa prescrever, desde que o paciente aceite. Evidentemente que se ocorrer algo, o paciente terá consentido. Mas mesmo assim, eu particularmente, né? Eu não vi a nota do CRM. Mas mesmo assim, eu acho temerário. Temerário até pelo potencial iatrogênico que ainda não foi descartado. E como profilaticamente não me parece, porque o que aconteceu? Foi feito esse estudo da profilaxia, ele é um ensaio. Realmente ele foi feito, foi um segmento. Então, ele tem potência do estudo é maior do que um estudo retrospectivo. Um estudo que você estuda pacientes que sobreviveram ou morreram, ou tiveram um bom prognóstico ou mal, e ver retrospectivamente se ele usou ou não cloroquina. Esse estudo tem um pouco menos de poder. Mas esse poder, por exemplo, da profilaxia, que era um estudo de ensaio, né, um ensaio clínico, esse tem um poder bem mais elevado. Mas essa interferência, Enéas, em geral, eu não acho nunca uma boa coisa. Quase nunca ela é uma boa coisa, porque ela é uma interferência, na maior parte das vezes, de alguém que conhece menos sobre o tema do que os que estão decidindo. Então, você interfere, você conhece pouco, você não está formado para tal. Né? Por exemplo, um debate respeitosamente, que pode ser feito hoje. Como o Ministério da Saúde, tudo bem que o cargo de ministro, eventualmente, pode ser político. Você poderia ter um ministro da Saúde militar, digamos assim, como nós temos. Mas como é que o corpo técnico do Ministério da Saúde pode ser composto, em sua grande maioria, por profissionais que não têm afeição e não conhecem o métier, a área? É muito complexo isso, sabe? É muito difícil isso. Porque você termina tendo uma coordenação nacional, embora me pareça que alguns colegas têm falado, enfim, bem de algumas decisões e tal, mas é muito difícil você travar o debate nesse sentido, que é um debate que não é mais da área de saúde pública, ele não é um debate mais com evidência científica, ele é um debate do acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu judicializo muitas vezes.
Então, as decisões são judicializadas. Eu acho que o CRM decidiu, né, de que o médico pode prescrever, por exemplo, cloroquina, e aí o paciente pode concordar. E, enfim, isso é um debate vindouro, e se acontecer algo, isso fica para frente, né? Eu acho que tá ok, né? Embora eu ache ainda temerário. Mas isso aí é outra questão. A gente queria entrar agora em outras questões, acho que é importante também a gente enfrentar todos os temas, inclusive esse, que é muito polêmico, mas a gente deve enfrentar, e a questão central agora é a questão, e a sua especialidade, que é a epidemiologia. E seria importante, então, que as pessoas se apropriassem de alguns conceitos importantes. Então, a gente queria que você explicasse aí, por exemplo, o que é o R0 e como é que está o R0, a evolução deles atualmente. Vocês têm uma estimativa do R0 em Fortaleza hoje? Houve uma evolução? E o que é esse R0? Bom, o R0, né, ele normalmente, Enéas, o R0, que é o índice de reprodução de casos, né, é o que diz, quando ele está acima de 1, normalmente ele significa, embora ele tenha imprecisões no cálculo, por exemplo, subnotificação faz com que o R seja impreciso, eventualmente, mas você pode corrigir. Esse índice de reprodução de casos, R0, ele tende a ser calculado quando a epidemia acaba. O RT, né, que seria um índice que é calculado ao longo do tempo, né, que é esse que tem sido muito divulgado cotidianamente, ele quando ele está acima de 1, ele diz que um caso produz mais de 1. Né? Então, quando um caso produz mais de 1, você está falando em tese de uma propagação que tende à exponencialidade, a ser exponencial. Ou seja, um caso, eu infecto não só você, talvez você e mais um. Então, essa progressão, ela é... O começo da epidemia em Fortaleza, nós chegamos a ter um R de 2,4, né? Um R bem elevado, né? E em alguns outros cenários pode ter sido até maior que isso, mas foi estimado em pelo menos 2,8, né? Ainda em abril. E esse R hoje, ele está estimado pelo grupo aqui, né, que nós participamos, né, do grupo que envolve o Laboratório de Física aqui da UFC, o grupo do City College de Nova York, enfim, tem várias pessoas estimando. A estimativa que a gente tem hoje para Fortaleza é de 0,89, que é uma progressão linear, né? Não seria uma progressão exponencial. No entanto, eu devo lhe dizer que quando a gente toma essas decisões, elas são decisões eventualmente que não pode lidar apenas com um indicador. Uma decisão, por exemplo, de você avaliar uma situação epidemiológica de uma cidade como Fortaleza, ela tem que levar em conta diversos indicadores epidemiológicos e assistenciais. Inclusive entendendo que o R flutua. O R flutua, oscila. Né? Ele oscila, inclusive, de acordo com a série de fatores que nós não somos capazes de controlar. Então, por exemplo, você trabalha com média de... Complementando aqui, quais seriam esses indicadores, além do R0? Então, e na atual fase, em que está havendo uma reabertura gradual, você considera que é realmente um momento adequado para essa reabertura? E quais são os indicadores que devem ser monitorados para garantir que esse retorno seja seguro e que não tenha depois, lá na frente, uma regressão e uma situação mais grave do que a gente vive hoje? Certo. Nesse caso aqui da fase de transição, né, Enéas, é bom que a gente diga, Fortaleza foi a cidade que teve o arranque epidemiológico mais rápido. Né? E vocês têm alguma hipótese para isso? Tem algumas. Algumas, inclusive, que passa pela física. Uma das hipóteses é que, além do hub, né, que a gente tinha 48 voos internacionais, mais voos e tal, e além do fato da sazonalidade da doença, das viroses respiratórias serem mais precoces em Fortaleza e na região amazônica, no Ceará, Pernambuco, região amazônica, ou seja, o que antecede normalmente as viroses, como, por exemplo, H1N1, etc., tem essa hipótese dos eventos sociais. Os eventos sociais que nós tivemos aqui no início de março, alguns com produção de aproximadamente 30, 40 casos, eles foram muito importantes, porque eram pessoas que tinham uma tendência de circulação social muito elevada e que foi aquele grande aglomerado que se formou ali no Meireles e na Aldeota no início da epidemia em março.
Então, é provável que essa conjunção desses três fatores tenham se associado. Na física se fala muito disso, eventos iniciais. São eventos iniciais que possibilitam essa... Quando você ainda não está suficientemente preparado, quando você não conseguiu rastrear bem os contatos, quando eram assintomáticos, né? A maioria eram jovens. Então, aí você teve, de fato, esse delay que pode ter tido esse arranque, né? E em relação à questão desse momento, do dia 19 de março ao dia 5 de maio, quando foi publicado o segundo decreto de lockdown, nós tivemos um período de isolamento de 50 dias. Esse período ele se dividiu no período inicial, onde funcionou muito bem, onde a gente saiu de um crescimento exponencial, deu uma derrubada na curva, mas ao longo do tempo, eu me lembro muito bem que lá para o começo de maio, houve uma reunião entre a gente, aqui, o grupo que estava lidando mais com os dados do estado e do município, a gente disse, olha, a gente mudou, e com o pessoal da modelagem também, a gente saiu do processo de crescimento linear e estamos entrando no processo de crescimento exponencial de casos e de óbitos na cidade. A gente precisa ir para um lockdown, para um isolamento social rígido. E naquele momento foi tomada essa decisão, o decreto foi publicado dia 5 e passou a valer dia 7. A partir daí, realmente, assim, eu mesmo não esperava uma resposta tão rápida. Mesmo sabendo que o nosso isolamento não é um isolamento europeu, nós não conseguimos chegar perto de 75%. Nós temos comunidades que têm muitas dificuldades, as maiores possíveis, você deve conhecer bem. Eu trabalhei muito em comunidade também, e ainda trabalho. Então, eu conheço a boa parte desses bairros de Fortaleza, dos bairros de Fortaleza, relativamente bem. Então, tem comunidades onde você tem casas que não tem janela, onde você tem uma densidade de habitante por domicílio, às vezes de 7, às vezes de 10 pessoas, com 2 cômodos, com epidemia respiratória, de transmissão respiratória. É muito difícil você, com o isolamento domiciliar, funcionar bem, onde você tem, inclusive, e isso a gente foi notando, porque à medida que o crescimento dos casos e dos óbitos se estendeu desse epicentro inicial de casos importados aqui da área central da cidade para as áreas mais vulneráveis, sobretudo para o Grande Pirambu, Barra do Ceará por um lado oeste, e aqui para o Vicente Pinzon e para o Cais do Porto a leste, zona litorânea, a partir daquele momento a gente viu, ao mesmo tempo, uma flexibilização, sobretudo intra-bairro, intracomunitária. Ou seja, a gente percebeu através de alguns dados do volume de tráfego e também da mobilidade humana das companhias de telefonia celular, que nós estávamos já caindo, sobretudo nas áreas mais vulneráveis, onde tinha maior transmissão, o isolamento estava caindo muito. Então, a decisão desse novo lockdown... Deixa eu complementar aqui justamente o que você está dizendo. Você está dizendo que que o lockdown e o isolamento teve um grande efeito, mas que existe um problema social, de perfil das habitações e de organização social na cidade, que fazem com que haja uma possibilidade de transmissão muito maior para as pessoas, em razão de as pessoas viverem em residências pequenas, muito concentradas, muitas vezes com idosos também, e grupos de risco. E aí eu te pergunto, com essa reabertura gradual, como é que fica essa situação e como é que isso está sendo previsto pela equipe aí que está analisando esses dados em relação à periferia, essa possibilidade dessa transmissão aumentar muito, e como é que fica a situação da gente daqui 2 semanas com essa queda? Algumas pessoas estão muito preocupadas aí com o aumento da circulação e também com o problema do vírus está começando a se espalhar para o interior. E aí, quais são as projeções e o que a gente tem que ficar mais atento em relação a esses dados? Importante, porque eu não acabei de... tinha um tema importante que você perguntou que eu não respondi. Quais foram os dados que foram utilizados por nós na reabertura? Evidentemente que eu estou falando como epidemiologista. Eventualmente eu poderia ter uma discordância ou outra, manter um pouco mais, um pouco menos. Mas eu entendo também alguns indicadores sociais muito graves, que nós estamos vivenciando também, né, na cidade. E alguns indicadores também de saúde que estão piorando, por conta de vários aspectos relacionados a isso. Então, o que a gente levou em conta foi o seguinte. Primeiro, foi uma queda que vem até hoje, né? A gente acabou de ver os dados, uma queda muito significativa na demanda assistencial. Essa caiu de uma maneira avassaladora, na cidade quase toda. Hoje, todas as UPAs de Fortaleza têm vagas, inclusive para paciente grave. Todas, sem exceção.
né? Então, nós tínhamos uma superocupação, nós tínhamos pacientes, um número acima de, eventualmente, até 8, 10 pacientes entubados em UPAs de Fortaleza, em algumas em especial. Hoje, antes de vir para cá conversar com você, nós tínhamos a UPA, por exemplo, a UPA do Itaperi, a UPA do Cristo Redentor, com 0 paciente entubado, UPAs que estavam superlotadas. O dia de hoje, por exemplo, a demanda de ontem, por leito hospitalar nas nossas 6 UPAs, em todos os hospitais municipais, foi de 38 pacientes, né? Esses 38, eles já foram 135, há menos de 15 dias. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado foi da média diária de casos, que realmente o platô pode ter acontecido, a gente está examinando, entre a semana 17 e a semana 19, que seria o quê? 20 de abril, 9 de maio. Mais ou menos ali pode ter acontecido o platô de transmissão de casos. Mas como é que vocês estão calculando essa média diária? Número de casos confirmados de acordo com a data do início dos sintomas. Certo, mas não tem um delay nos testes e esse problema da testagem, a gente queria também que você explicasse como é que está isso, como é que são analisados esses dados e como é que vocês podem fazer uma atualização mais aproximada dos dados recentes, já que, pelo menos o PCR, o resultado não sai logo. Em relação aos casos, tem a questão tanto do retardo das notificações recentes, por isso que a análise só vai até... você só analisa média diária de casos semanais, né, comparando semana, pelo menos 1 a 2 semanas depois. Mas a gente tenta corrigir isso, Enéas, fazendo simulação com os casos que ainda aguardam resultado. Então, você soma todos os casos em que o exame ainda não saiu e aplica uma taxa de positividade. Inclusive, esses dados estão até públicos. Depois eu posso até mandar, se você quiser compartilhar, e que mostra Obrigado, muito claramente. A gente agradece e compartilha. Você tenta corrigir. Em relação aos óbitos, a tendência é de um platô mais longo. Por quê? Porque os óbitos, em geral, eles tendem a... Como tem muitos pacientes internados, ainda em estado grave, óbitos ainda não impacta rapidamente. De toda maneira, você já tem uma redução importante do número de óbitos a partir das 2 últimas semanas, né? E o último fator, que é o fator que a gente falou inicialmente, que foi o R. Que o R de Fortaleza bateu 0,9 na semana passada e hoje a gente estima em 0,89. Então, era um índice de reprodutibilidade assim, baixo, né, que nos dava um certo conforto por conta da queda também da taxa de ocupação de leito hospitalar. Hoje, por exemplo, nós temos dezenas de vagas em leitos hospitalares de enfermaria em Fortaleza, né? O que nos dá uma certa segurança. Sobre o repique, eu gostaria de afirmar uma coisa. Ele é possível. A barreira imunológica é baixa. Nós estamos fazendo um inquérito de soroprevalência maior do Brasil, começou dia 2. Nós estamos estimando a taxa de ataque da doença aqui. A taxa de ataque, por exemplo, em Wuhan, foi 11%. Só 11% da população de Wuhan produziu anticorpo. A taxa de ataque em Londres foi 17%. Você podia esclarecer aí para todo mundo qual é esse conceito, o que é a taxa de ataque, e se você já tem uma estimativa da taxa de ataque em Fortaleza, e quando é que sai o teste também desse inquérito sorológico, e o que é esse inquérito sorológico? Pronto, eu acho que é outro conceito bem importante. Esse protocolo de início, nessa fase de transição, ela teve que vir acoplada com esse inquérito. Ele é o maior inquérito de pesquisa de soroprevalência. O que ele significa? A gente desenha uma amostra de 3.300 pessoas representativas da cidade de Fortaleza e das regionais. A gente sorteia o setor censitário e sorteia um domicílio. Dentro desse domicílio, o pesquisador vai lá e sorteia um habitante de domicílio e lhe é perguntado esse habitante: o senhor aceita fazer esse exame? Ele responde sim ou não. Se não, você vai para o próximo endereço. Funciona. O que é que esse inquérito vai nos dar? Ele vai nos dar qual a proporção de Fortaleza que adoeceu e qual a proporção de Fortaleza que adoeceu e produziu anticorpo e qual a proporção de Fortaleza que está totalmente suscetível à doença, ou seja, que não tem anticorpos, né? Além do fato de que a gente tenta também fazer um cálculo do falso negativo. Falso negativo é o paciente que está ainda numa janela imunológica que ainda não tem produzido os anticorpos no momento da coleta. Por que isso é importante? Várias razões. Estimar sintomático.
Hoje se fala muito da importância do assintomático na transmissão. O Wuhan, por exemplo, me parece que o último inquérito universal que foi feito em Wuhan estimou que os casos todos que tinham em Wuhan ainda eram assintomáticos. Então, o assintomático, ele, embora possa ter uma viremia menor e ter uma menor possibilidade de transmissão, mas ele é um ator muito importante na manutenção das epidemias. Então, esse inquérito vai nos dar um pouco de segurança de, por exemplo, conhecer as áreas menos afetadas, as áreas mais afetadas, discutir estratégias específicas para os diversos bairros, né? Ser capaz um pouco de controlar e de rastrear melhor eventuais novos casos e contatos, que a gente está fazendo hoje com a atenção básica, né, que a gente pôde fazer. No início, a atenção básica ficou muito restrita por conta dos EPIs, mas agora com as novas aquisições, quem está fazendo esse rastreamento são as equipes de atenção básica, sobretudo a agente comunitário de saúde e a agente de controle de endemias, que também caiu muito, né, nas unidades, o número de casos. Vocês têm ideia da taxa de ataque atualmente, ou já tem algum dado que possa ser informado de qual seria essa taxa de ataque? No final, e esse inquérito o inquérito sorológico, ele vai ficar sendo feito periodicamente, com que frequência? São 3 rodadas de 3.300 casos. Normalmente, Enéas, eu sei que é difícil para o grupo que está aqui vendo a gente, talvez, se apoderar disso, mas normalmente os inquéritos, eles são pós-epidêmicos. Quando acaba a epidemia, você faz o inquérito e você avalia a taxa de ataque. Por que esse está sendo feito ainda durante a epidemia? Para a gente um pouco ter informações que possam, de alguma maneira, interferir nas nossas decisões. São 3 rodadas de 3.300 coletas, que termina no final de junho. No final da semana que vem, a gente vai ter o resultado da pesquisa. Hoje eu ainda não tenho, infelizmente, para você. Inicialmente, na semana passada, a gente tinha estimado que poderia chegar a 13%, 15%, talvez um pouco menos, um pouco mais. Mas é uma taxa elevada. Em comparação com o mundo, é uma taxa elevada de ataque, né? Produção de anticorpo elevada. Outra questão que a gente queria entender é o que está acontecendo no Brasil, assim, e qual é a tendência, entender esses dados no Brasil e uma realidade comparativa. Você tem realidades muito diferentes. Você tem a realidade dos Estados Unidos com o quê? Mais de 120 mil mortos, cerca de 120 mil mortos já agora, o Brasil com mais de 30 mil, Itália e França com uma situação muito dramática, mas, por exemplo, Coreia do Sul com uma situação mais confortável, Japão também. E são países que estavam ali pertinho do foco inicial, né? Coreia do Sul, Japão. O que é que explica essa diferença tão grande? Bom, vamos por partes, né? Vamos falar primeiro dos exemplos que deram certo, né? Resposta, né? Até o momento. Vamos falar da Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve um programa de rastreio de casos de isolamento muito precoce, que foi muito bem sucedido, né? Então, a Coreia do Sul ela montou um programa de testagem em massa muito rápido. E a Coreia do Sul foi capaz de fazer esse isolamento com muita eficiência, né? Isolamento individual, né? Eles fizeram um rastreio individual de contatos e de casos. E falando de outras experiências, por isso controlou então funcionou muito bem na Nova Zelândia, né? Mas são países muito particulares, a própria Coreia também. Em relação à Europa, você tem diferenças entre a Alemanha, por exemplo, e o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha. A Alemanha e Portugal são bons exemplos de respostas bem-sucedidas, né? A Alemanha, pela testagem, né? A testagem da Alemanha foi muito robusta, né? Uma testagem quase em massa, né? E uma disponibilidade de leitos de UTI muito boa, né? O número de leitos por habitante das melhores, das maiores do mundo. E junto com Portugal, que também se antecipou. Quem não foi bem foi a Itália, em princípio, por conta de uma tendência de ter recusado o isolamento precoce. Eu acho que isso foi um grande tema ali. Eu acho, inclusive, que o primeiro-ministro se desculpou por isso,
por não ter feito o isolamento social mais precoce. Que, por exemplo, a experiência da gente aqui, mesmo com as nossas dificuldades, o isolamento foi muito importante. E a Itália demorou. A Espanha também demorou. Então, eu acho que você tem uma mistura... Os Estados Unidos, mais ainda. Os Estados Unidos demorou a testar, inclusive. Então, eu acho que quem foi bem sucedido principalmente por programas de testagem ou então pelas medidas de base populacional, que foi isolamento social rígido, lockdown. Quem não se deu bem, e aí eu falo dos Estados Unidos como eu falo do Brasil, aí eu acho que a gente aqui pode ter até um debate, até uma discordância. Eu não consigo falar do Brasil como uma coisa só. Nós temos estágios da epidemia diferentes no Brasil inteiro. Né? Fortaleza pode estar no platô da epidemia e Rio Grande e Natal está começando essa semana. Natal vai entrar em lockdown semana que vem. João Pessoa entrou em lockdown ontem. Então, nós estamos em fases diferentes da epidemia. Então, não dá muito para falar do Brasil. Dá para falar de múltiplas epidemias dentro de um país continental. Mesma coisa nos Estados Unidos. Nova York foi muito mal sucedida. Massachusetts, que está ali do lado, foi muito bem sucedida. A Califórnia foi muito bem sucedida. Então, agora, uma das questões que aparece com muita frequência, e eu acho que vale o debate, é que realmente o modelo americano completamente privado de saúde, ele dá conta pouco da capacidade, uma resposta a uma pandemia desse nível. Sobretudo quando é liderado por um presidente que negou até onde pôde a importância do vírus. Aí é difícil. É a mesma coisa que aconteceu conosco. Né? Nós estamos sofrendo... Saiu uma estimativa ontem, que eu não sei se vai se confirmar, que em 15 dias o Brasil terá um número aproximado de óbitos dos Estados Unidos. Então, isso daí é o preço. É o preço que se paga. Né? É o preço que se paga de você ter duas mensagens, de você não ter uma mensagem única. A mensagem do isolamento, ela é todos os dias desfeita pelo presidente. O protagonismo dos estados e dos municípios hoje é absoluto. Eu participei de 8 epidemias. Isso nunca aconteceu, uma epidemia que não tivesse coordenação nacional. Então, é muito difícil. Eu acho que a gente tem também que saber que os estados e os municípios têm respondido de maneira diversa, mas têm tentado, na medida do possível, né, expandir leitos. Né? O Ceará expandiu 2.200 leitos, agora vai para 2.400 leitos a mais. Então, são coisas que inclusive, têm um custo, né, importantíssimo, né, para a sociedade como um todo. Né? Então tem isso também. Outra questão que foi muito discutida é essa questão do modelo sueco, né, que adotou um modelo de isolamento vertical e que agora vem apresentando outros resultados e alguma preocupação em relação ao sucesso desse resultado. Mas o Brasil não está mudando também para um modelo desse, quem está fazendo a retomada não acaba sendo a opção por um modelo como o sueco, é uma pergunta aqui, não é uma afirmação, tá? E eu queria saber o que você acha dessas diferentes abordagens. Não, eu não acho que eu concordo nesse ponto, Enéas. O modelo sueco nunca houve isolamento. O Ceará fez 74 dias de isolamento, 24 deles de lockdown. A Suécia não fez nenhum dia. Não, o que acontece na Suécia é que, evidentemente, você tem que guardar as proporções. O isolamento que a gente fez é para preparar o sistema assistencial para que a gente seja capaz de sair com segurança. O isolamento no mundo todo, a proposta do isolamento não é que você não vá pegar a doença. A proposta do isolamento é que, se você tiver que pegar, que tenha um hospital para você ser atendido. Você não tem um pico absurdo de casos, você não possa lidar com ele. A gente fez o possível, teve momentos difíceis, mas foi possível. Na Suécia, ao contrário dos outros países escandinavos, eles optaram por recomendar isolamento vertical. Ontem, saiu a notícia de que pode haver uma CPI lá sobre isso. Uma comissão parlamentar de inquérito sobre a atuação do primeiro-ministro da Suécia, que teria sido negligente em relação ao que aconteceu. Por quê? Porque o número de óbitos por milhão de habitantes é 5, às vezes 10 vezes maior do que o dos vizinhos. Aí, chegou nesse momento. Eu não posso comparar a Suécia com o Ceará, mas eu posso comparar a Suécia com a Noruega. E a Noruega fez isolamento e a Suécia não fez. Eu posso comparar com a Dinamarca, porque são países escandinavos que têm similaridades e tal. No caso do Ceará, a gente não está saindo com isolamento vertical. A gente está saindo de um isolamento. A gente está ainda em isolamento social. A gente não acabou ainda.
e nós já estamos com 75 dias. É o estado com o maior número de dias de isolamento do Brasil. Né? Então, a gente também tem que balizar essas coisas, que não é exatamente isso. E o Não, isolamento não era vertical... afirmação, não. Era mais uma pergunta e uma provocação, um pouco para tornar um pouquinho mais divertida aqui a Claro, nossa claro. live. Mas nós temos Tranquilo. também o modelo, por exemplo, da Nova Zelândia, que é um modelo muito bem sucedido, também da Austrália. E aí eu pergunto, esses países, a Argentina também fez um isolamento muito severo, um lockdown desde o início, muito severo. Eu tenho amigos que moram lá e Claro. que ficaram sem sair de casa, assim, 60 dias. Foram 2 vezes para o supermercado. E eram abordados pela polícia se passassem. Então, lá houve um controle muito mais rígido do que no Brasil. A pergunta é, esses países que adotaram esse modelo, aí eu pergunto em termos epidemiológicos, não existe também um risco de depois, na medida em que haja um afrouxamento, haver novos casos e, na verdade, voltar a epidemia e um repique? A questão do repique, eu acho, na própria China, tem se relatado casos, inclusive, em outras regiões. E aí, como é que a gente deve lidar com esse tipo de situação e com esse risco do repique? Não, com certeza. Tem um detalhe aí, Enéas, que eu acho que foi muito, muito, muito feliz o diretor da OMS quando ele falou, eu não sei se foi o Michael Ryan ou Tedros, né? Ele falou que a segunda onda ela é inevitável na maioria das regiões do mundo enquanto a vacina não chegar. Ela é inevitável por conta do número de suscetíveis, que é muito alto, e quando o momento que você fizer a circulação global voltar a funcionar, isso vai acontecer. O tamanho da segunda onda, quem vai dizer é a resposta dos países. Eu acho que a Argentina, aí eu vou concordar com você dessa vez, eu acho que a Argentina fez uma grande opção. A opção argentina de quarentena única para o país foi ótima. Eu acho que foi muito feliz. Agora, isso que você perguntou pode acontecer lá. Você volta o fluxo, você tem uma população suscetível grande demais, e aí você pode ter um aumento do número de casos. Mas eu imagino que o governo argentino, pelo menos o que eu tenho lido, tem se mostrado muito, muito responsável nessa resposta. Eu imagino que eles estão, inclusive, preparando o serviço de saúde adequadamente para que essa volta gradual se faça com segurança. Me parece que o Paraguai também foi feliz, né, nessa questão. Do isolamento muito... A gente não teve um parâmetro nacional, né? A gente não teve recomendação de isolamento nacional, até porque a gente tem realmente tinha diferentes momentos epidêmicos e tal. De toda maneira, eu acho que a questão que você mencionou da Nova Zelândia tem algumas diferenças, né? Uma ilha é um pouco mais, enfim, ela foi muito feliz, a Jacinda, né? Jacinda, né, o nome dela, ela foi muito feliz que ela tem uma popularidade muito alta e ela começou e fez assim que começaram os casos, ela fez isolamento social e rígido e o lockdown e rapidamente eles conseguiram controlar. Então, voltando, né? Por exemplo, Paris, né? Por exemplo, um tema relevante, as manifestações mais do que justas que estão acontecendo antirracistas nos Estados Unidos. Pode acelerar uma segunda onda em Nova York? Ou nas outras cidades, né? Isso é um tema, né? Porque o que é que vale mais aí nesse momento, né? Eu acho que aquelas manifestações elas têm um valor simbólico histórico absurdo nesse momento que a gente vive. Por outro lado, ela pode desencadear uma segunda onda. Isso eu acho que, pelo menos em algumas cidades, é ponto pacífico, porque aí você aglomera e pode ter. Isso aconteceu, inclusive, em 1918, né? Acho que é um risco grande. Agora, eu queria trazer outras informações, a questão da imunização cruzada, que vocês vêm falando agora. Isso existe mesmo? O que é isso? E como é que isso está sendo visto? Pois é, a questão da reação cruzada, vamos pensar aqui, né? Alto. Por exemplo, se você faz um exame sorológico de captura de anticorpo de dengue, o paciente que tem Zika pode dar positivo. Por quê? Porque existe reação cruzada entre Zika e dengue, que são ambos de uma família chamada de flavivírus. Porque eles compartilham, né? Não sou especialista na área, tampouco microbiologista, né? Ou tampouco virologista, mas eles compartilham aspectos antigênicos que fazem com que os seus anticorpos
simplificando aqui muito, se pareçam ao ponto de dar positivo quando eu tenho Zika, um teste dengue. No entanto, se for chikungunya, ele não vai ter reação cruzada, porque o chikungunya é de outro, embora os sintomas eventualmente se pareçam, ele é de outra família, chamada de alfa-vírus. O alfa-vírus não compartilha muitas partículas antigênicas e o anticorpo não é similar ao que é produzido pela dengue ou pela zika. A reação cruzada do corona seria a quê? Seria eventuais viroses respiratórias, supostamente mais relacionadas a outros tipos de corona. Eu acredito que deve ser isso a discussão. Não estou acompanhando muito essa discussão. Porque em relação ao H1N1, não acho muito provável. Porque, embora isso não tenha nunca sido feito, porque é questão de swab, né? É uma coisa importante, né? Por que não é tão discutido isso? Na epidemia do H1N1 aqui, que eu falei, até mencionei que participei de várias epidemias, a primeira que eu participei aqui em Fortaleza foi em 2009, que foi a do H1N1. Foi aquela epidemia que levou milhares de pessoas às clínicas de vacinação, que era um grave risco para a gestante. Não sei se você lembra disso, né? Lembro. Então, naquele momento se discutia, começou a se falar de imunidade cruzada. Mas por que não havia? Porque era exame de PCR. Exame molecular, ele acha o vírus. Então, a imunidade cruzada com o corona não vai ser pelo PCR, vai ser pelo teste, eventualmente. Né? Seria. Que eu não acredito muito. Eu acho que a imunidade cruzada, nesse caso, pode se dar mais por outros tipos de corona que não estão circulando nesse momento, né? E que você poderia diferenciar clinicamente. Eu acho que não é um tema que eu ache tão importante como, por exemplo, a capacidade do assintomático de transmitir e de manter uma epidemia, ou dos super spreaders, né, que são as pessoas que disseminam com muita velocidade a doença. Né? Então, tem alguns outros aspectos que eu acho que são mais problemáticos. Tá. Outra questão que eu queria tocar contigo era a questão das vacinas. Estão sendo feitos muitos estudos, mas você vem acompanhando isso. Assim, é viável e provável mesmo que saia uma vacina esse ano ainda e ela vai conseguir chegar aqui no Brasil ao consumidor final rapidamente? Como é que você vê essa questão da evolução aí das vacinas, que seria a solução definitiva para o problema? Né? Pois é, essa questão, Enéas, aí das vacinas, a gente tem que colocar alguns poréns, né? O primeiro porém é em relação a se de fato vai sair e se vai estar acessível. Né? Porque isso é um tema, né? Também. A gente tem que considerar se ela vai se manter acessível, né? Que a gente não sabe ainda se ela, em que momento, desde que ela esteja produzida, quando ela chegará. Antes disso, tem o tema produção de uma vacina eficaz. A semana passada, houve um encontro dos maiores fabricantes do mundo. Acho que é por isso que você está me perguntando, né? E o presidente da Pfizer, ele acha que uma vacina eficaz estará produzida antes do fim do ano. Já ele fez essa promessa. Para ser submetida. Como a Pfizer é um gigante, né? Um laboratório farmacêutico gigante, essa afirmação ela ganha credibilidade, porque a empresa não seria interessante para a empresa dar essa informação e depois voltar atrás. De toda maneira, outros laboratórios têm falado que para o início do ano que vem essa vacina está pronta para testar. Qual é o problema que eu vejo? É que uma vacina, outro dia eu vi até o Jorge Calil, que a gente se conheceu até nos Estados Unidos, que foi presidente do Butantan, que está liderando essa iniciativa no Brasil, comentando sobre essa questão da vacina. A gente pode até conseguir, Enéas, ir rapidamente até o fim do ano, saltando fases. Porque as fases das vacinas, você pode saltar ou fazer fases mais curtas. Eu entendo que isso pode acontecer. No entanto, existem algumas dúvidas se os principais obstáculos para a criação das vacinas em geral poderão ser superados tão rapidamente, como atributos de eficácia, de segurança, de biossegurança, etc. Porque, por exemplo, a vacina de dengue, que foi disponibilizada, até hoje, ela é muito debatida, porque ela foi usada contra 4 sorotipos e logo depois foi visto que para pacientes que ele chamava naïve, ingênuos, o paciente que nunca teve, que recebia a primeira dose da vacina, poderia ser um paciente de maior risco para uma segunda infecção de dengue, já que a eficácia não era
tão alta. Então, o que era como se eu estivesse infectando um paciente pela primeira vez e como a segunda infecção de dengue tende a ser mais grave, eu estaria colocando aquele paciente em risco. Não sei se ficou bem compreendido. É um tema... Ficou. Então, essa questão das vacinas, elas lidam com incertezas. Mas eu acredito que o trabalho está sendo tão árduo, então está se investindo tanto por conta da disrupção mesmo da epidemia que abalou os mercados globais dessa maneira tão nunca vista, né? Como se diz, que eu acho que podemos ter boas surpresas. Tá, outro ponto, eu queria voltar a outro ponto que a gente começou discutindo, que reiniciou aí a fase de reabertura, e nós estamos aí, então, com um fluxo maior na cidade. Vocês estão acompanhando isso, e como é que está a situação do fluxo, da movimentação na cidade, e o que está sendo feito em relação a isso para controlar, e como é que vai ser esse retorno para a próxima fase, que já seria na semana que vem. Há condições para ir para a próxima fase? Epidemiologicamente, há condições para ir para a próxima fase já na semana que vem? A gente vai ter um panorama melhor, né, com 5, 6 dias. Né? Seria sábado, sexta ou sábado. Né? O boletim de Fortaleza sai amanhã, sábado. As condições até agora são boas, mas o que eu recebo de notícias sobre isolamento é o seguinte: a prefeitura, por exemplo, bloqueou ali o centro, né? Bloqueou ali por aquele quadrilátero. Ali foi uma ação que eu achei que foi importante, porque tinha uma aglomeração e ainda tem, importante em áreas do centro da cidade. E isso se associou também às filas da Caixa. Isso está sendo investigado, porque isso pode ter sido um potencial LPI importante. Sabe o que é LPI, Enéas? Você já é quase um epidemiologista. LPI é local provável de infecção. Pode ter sido um importante local provável de infecção, as grandes filas, né? Nos bairros é mais de circulação, né, de tentativa de operações, essas operações que são feitas para evitar aglomeração. Sobre o aumento, eu acho que o aumento ele é proporcional mais ou menos ao número de trabalhadores que puderam iniciar essa fase de transição. Ele não me parece um aumento tão importante até agora, mas houve o aumento. De toda maneira, sim. Outra dúvida muito importante, mas já é mudando de tema, se você quiser falar mais algo sobre esse, pode falar. É a questão dos óbitos. Há muitas dúvidas sobre esses dados, a forma, inclusive, que é atualizado, os resultados têm chegado muito tardiamente, inclusive o número de suspeitos tem aumentado muito, pelos suspeitos. Sério. Pode esperar melhor, porque tanto caso registrado. E outra questão que houve uma certa controvérsia é essa questão da manipulação dos dados. Existe alguma manipulação? Você vem acompanhando isso e pode se manifestar sobre essa questão também? Desculpa, Enéas, cortou manipulação de quê? Não entendi. Sim, algumas pessoas falaram que estaria havendo uma manipulação dos dados dos óbitos. E como é que você vê, você que vem acompanhando esses dados, como é que vocês fazem a checagem e o acompanhamento desses dados? E, além disso, se está havendo um problema de subnotificação, por exemplo, o número de suspeitos é muito grande lá do óbito, se vocês estão acompanhando também os números de SRAGs, né, nos cartórios, em outros locais, Pronto, e como é que vem sendo feito esse refinamento dos dados para que haja uma estatística mais confiável? Bom, a questão dos óbitos, Enéas, eles têm, a gente, em Fortaleza, esse delay, esse retardo, ele não é tão grande como o que eventualmente ocorre para o interior, né? Onde você tem dificuldade de confirmação, inclusive pós-mortem. Fortaleza tem uma vigilância de óbito que é comandada pela Secretaria do Estado, a partir do SVO, que tem alguns SVOs também no interior, como Sobral, né? Se não me engano, Juazeiro também tem um SVO, onde você tem maior condição de confirmar rapidamente óbitos. No caso de Fortaleza, a gente tem conseguido ter uma atualização, aquelas que inclusive você conhece, aquilo ali é uma confirmação diária. Aquilo ali você pega do óbito suspeito, ele entra no LACEN, e ele entra no algoritmo de óbito. Óbito é testado antes dos outros. Então, a média de óbitos de Fortaleza, eu posso afirmar que nós estamos mais ou menos ali update, atualizados.
Sobre o interior, tem essas questões que eu mencionei, dificuldade diagnóstica e tal. Mas, por outro lado, eu tenho a impressão, eu não sei se você viu essa semana, tem um observatório de excesso de mortalidade, que é coordenado pelo professor André Ribas, que é um colega nosso, epidemiologista médico lá de Campinas. E ele, inclusive, mencionou que o de Fortaleza é um dos menores do Brasil, o excesso de mortalidade por síndrome respiratória aguda grave. Mas não porque não tenha, mas é porque a gente está testando mais. Então, se você pegar o síndrome respiratória aguda grave de Minas Gerais, você se assombra, porque é um pico e não está tendo teste. Então, onde tem menos teste, você tem um problema de notificação. Eu não conheço bem a situação de Minas Gerais como um todo. Estou aqui mencionando apenas os dados que eu vi, que eram dados de um excesso de mortalidade muito alto e uma confirmação e um número de testes por milhão de habitantes muito baixo. E Manguinhos é lá, salvo engano, não? Quê? E Manguinhos é lá, não? Não, Manguinhos, eu estudei em Manguinhos. Manguinhos é no Rio, na Fundação Ah, no Oswaldo Rio. Cruz. Pronto, ali tem. Lá tem um excelente laboratório também, né, em Belo Horizonte. Belo Horizonte me parece que está fazendo um bom trabalho de isolamento. Eu acho que Belo Horizonte está, assim, é o contraponto do governo do estado. Eu acho que Belo Horizonte tem seguido um isolamento que me parece bem interessante, assim, do Brasil. Para finalizar, não fugir da sua pergunta. Eu absolutamente não acho que exista manipulação alguma de dados no Ceará. Nenhuma. Zero. A possibilidade que eu vejo hoje é zero. Porque a transparência do IntegraSUS é muito elevada, a confirmação é automática, muito transparente. E, enfim, como eu estou envolvido, né, diretamente no dia a dia aqui com o secretário Cabete, secretária Joana, pessoas muito sérias, ambos, a possibilidade de manipulação que eu vejo é nenhuma, é zero. Esses 800 óbitos realmente, eu acho que é retardo mesmo do diagnóstico. Tá, e para finalizar, a gente queria saber, assim, como é que você vê a perspectiva para as próximas semanas, o que é que você recomenda para as pessoas e como é que você vê a evolução da doença no Brasil? Porque esse aspecto está me preocupando particularmente, que o que me parece que está acontecendo é aquilo que você já disse. Diminui num canto, aumenta no outro e a gente mantém uma taxa altíssima de mortes sustentáveis. Tanta? Vamos só terminar aqui então. Chamar o Tanta aqui para poder terminar a live. A gente já está encerrando para ele responder e fazer as considerações finais. Tanta, você está aí? Tanta? O Tanta tá aí? Tanta? Só aguardando aqui a entrada do Tanta para a gente poder finalizar. Pronto, Tanta, vamos só encerrar aqui. Vamos. Estou 22 segundos com só para a gente encerrar. Então, eu queria que você falasse suas palavras finais e também fizesse considerações sobre essa questão. Como é que, quais os cuidados que a gente tem que ter e o que tem que observar em termos científicos nas próximas semanas e essa situação do Brasil. Qual é o nosso cenário atual, já que vem tendo, diminui num canto no outro e eu temo muito que o Brasil tenha uma situação realmente muito catastrófica. Bom, começando pelo Brasil, eu concordo com você. Eu acho que a gente está em momentos distintos da epidemia em vários lugares do país.
a gente não sabe como ela pode se comportar nem no resto do Nordeste, que ainda não vivenciou o que a gente vivenciou, né? E aí aqui eu falo menos de Recife, mas mais de Salvador, por exemplo, ou de João Pessoa, ou de Natal. E eu temo por isso, temo também por um avanço na periferia de São Paulo, que eu não sei se vai ocorrer com a força. No Rio de Janeiro, os dados do Rio, enfim, eles às vezes têm um delay, não têm uma transparência, não conheço bem os dados, mas não me parece que esteja uma situação controlada. E o sul do país, curiosamente, ao contrário das epidemias anteriores de doença respiratória, que concentrou a maioria dos casos, por exemplo, de H1N1, tem apresentado incidência e mortalidade baixa, né? Os estados do sul do país. Eu também não sei se poderá chegar lá ainda com força a transmissão. Então, temo muito também, como você. Temo que a transmissão, enfim, se reduza em algumas áreas e aumente em outras com um acréscimo, um incremento diário importante de óbitos. Sobre o que semana que vem para cá, eu acho que a gente vai avaliar, né, se a gente continua, mas o isolamento social certamente também continuará com essa gradual retomada, mas sempre com muita responsabilidade no monitoramento desses indicadores que podem bloquear sempre que a gente realmente terá essa continuidade do processo prejudicada, né? Então, eu acho que é muita responsabilidade, eu acho que quem puder ficar em casa tem que ficar. A gente tem resultados animadores hoje, mas não são tendências confirmadas, a gente tem que esperar ainda. Isso são, como eu falei, tendências, e que por isso a gente tem que continuar sempre fazendo o que a gente tem feito, que é tentar ficar em casa o máximo possível, né? Para os que podem, em todos os lugares. Eu agradeço, mas eu vou perguntar mais uma questão, porque eu fiquei aí bastante intrigado, já tinha refletido a situação do Sul. Realmente, o Sul tem uma situação absolutamente peculiar. Tem alguma atividade, assim, por exemplo, Florianópolis tem muita viagem, perto ali de São Paulo, de outros. O que é que justifica essa situação tão diferente no Sul? E também se existe alguma preocupação por conta do inverno chegando no Sul. Pois é, Enéas, isso é uma questão que intriga, assim, por exemplo, uma das coisas que me faz às vezes refletir também é a situação, por exemplo, da Itália, né? Você teve aquela mortalidade absurda no norte, mais rico, e mesmo na zona central, Roma, e descendo para o sul ali, mais na parte napolitana ali do sul, você teve uma mortalidade bem menor, né? Enfim, eu não sei se foi o delay, o retardo que fez com que se preparasse, o começo do isolamento que começou quando já estava grave no norte e não estava no sul. Mas o sul do país me intriga, sobretudo, Enéas, porque normalmente era o epicentro das grandes epidemias de doença respiratória, né, no Brasil. Eu não sei se você se recorda, H1N1, o maior número de óbitos, e sobretudo de gestantes, aconteceu no sul. Para o nosso número de casos em Fortaleza, ele era incomparável ao número de casos registrados, por exemplo, por Florianópolis ou mesmo pelas cidades do interior de Santa Catarina, né? E mesma coisa que valia para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, né? Então, eu não sei se isso é só um delay que ainda vai chegar, porque a proteção que eles fizeram foi mínima, né? Nenhum desses estados fez isolamento social rigoroso, então não sei dizer. Tá. A gente agradece, então, a sua participação, o seu empenho aí durante todo esse trabalho que a gente vem acompanhando, já conversou várias vezes com você, vem vendo sua participação, sempre aí trazendo o conhecimento, e a gente começou falando no papel da ciência, e eu acho que a gente tem que terminar reafirmando esse papel, sabe? É hora de reconhecer e saber ouvir os cientistas, quem tem um conhecimento técnico especializado, e também de valorizar mais. Eu acho que a gente não pode esquecer que duas lições importantes dessa epidemia é valorizar mais o conhecimento científico e valorizar também muito mais o Sistema Único de Saúde, que é quem tem impedido uma tragédia maior, até em relação à rede privada, ele tem tido um papel primordial
de articulação e de preparação, de modo que essas são duas questões que eu acho que tem que entrar necessariamente na pauta do dia da cidadania e da política brasileira, que independente qual seja a visão política que uma pessoa tenha, de um lado ou de outro, a valorização da ciência e do SUS são dois legados necessários dessa pandemia, e a gente só vai ter uma nação realmente desenvolvida e justa e igualitária se a gente valorizar os cientistas e se a gente valorizar mais o Sistema Único de Saúde. Você quer falar algumas palavras finais da gente? Queria falar porque esse é o tema que eu mais prezo dessa história toda, que é a questão do Sistema Único de Saúde, porque você ter um bem, o bem mais valioso, um dos bens mais valiosos que nós temos hoje no Brasil é o SUS. Né? Isso se provou mais uma vez agora, né? Um sistema que respondeu, né? Da medida do possível, quando ele foi instado a responder, ele responde, porque ele é capilarizado, porque ele tem a universalidade dele realmente é muito importante numa resposta a uma pandemia. Então, valorizar os profissionais de saúde, né? Com certeza. É um momento da gente repensar, sabe, Enéas? Eu até comentei outro dia que eu nunca me esqueci. E tem uns documentários incríveis sobre a criação do NHS, que foi o Sistema Universal de Saúde da Inglaterra, que inclusive foi uma das razões do Churchill perder a eleição depois de ser o herói de guerra. Porque o Churchill perdeu a eleição, uma das razões foi porque ele se opunha à criação de um sistema universal, né, da Inglaterra. Então, pouca gente sabe disso. Então, nas Olimpíadas de Londres, durante a cerimônia, o NHS, né, que é o Sistema Nacional de Saúde inglês, aparecia como o maior bem da Grã-Bretanha. Então, está na hora da gente chegar e dizer assim, um dos maiores bens que o Brasil tem e sempre terá que ter é o SUS. É o SUS. O SUS tem que ser valorizado. O SUS é subfinanciado. O SUS poderia dar uma resposta maravilhosa a muito mais brasileiros. Né? Então, eu acho que esse é um momento também da gente pensar um pouco sobre isso. Com certeza. Então, muito obrigado, Tanta. E o Ministério Público está à disposição aí para colaborar, discutir com você e para que a gente possa pensar junto em soluções para um país melhor. Eu acho que é o dever de cada cidadão e certamente é o dever do Ministério Público enquanto instituição. E a gente agradece aqui a audiência de todos. A gente vai tentar deixar disponível aí pelas próximas 24 horas e depois colocar no canal do YouTube, quem quiser ver esse vídeo, que para mim foi muito instrutivo, eu aprendi muito, tirei muitas dúvidas e tenho certeza que foi importante para todo mundo. Boa noite. Um grande abraço, Enéas. Agradeço a você também, hein? Convite. Obrigado. Prazer sempre. Abraço. Prazer meu, prazer nosso. Um abração. Tchau.